Sou Andrei aqui na área. Gente, nós vamos falar aqui um pouquinho de função polinomial do primeiro grau, também conhecido como função afim, né? Vamos aqui fazer aqui um breve comentário, um breve resumo com vocês aqui sobre esse tópico bastante relevante. Nós falamos sobre o quê? Em aulas anteriores, falamos de função quadrática. Vamos falar agora aqui de função do primeiro grau. Beleza? Bora para cima. Aí, antes de a gente começar a entrar nas questões, definição, falar aqui os exemplos, né? E resolução de muitas questões envolvendo aí a função do primeiro grau. Gente, ó, quando a gente fala assim, toda vez que a gente vai falar de uma função, quando eu falei lá da função quadrática, assim como também aqui eu vou falar aqui da função afim, nós temos que conhecer a lei de formação. Como assim, professor? A lei de formação, o que é que isso quer dizer? Como que ela é formada? Como é que é o formato? Como é que é o formato dela? Por exemplo, toda função afim, ela tem esse formato bonitinho quando ela está completinha. F de x é igual a x mais b. Beleza? Professor, e se eu quiser calcular o zero ou a raiz da função, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa função e vou igualar a zero. Então, tem questões que ele pega. Determine o zero da função. Determine a raiz da função. Ele está falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Beleza? Gente, quem toca o eixo x, ó, quem toca o eixo x é quem? É a raiz da função. É o zero da função. Quem toca o eixo y, quem é que toca o eixo y? É o ponto B. Aquele valorzinho fixo ali, né? Geometricamente, o zero, olha, ó, é a abscissa do ponto que a reta corta o eixo x. Como vocês podem observar, o gráfico de uma função afim é uma reta. E nas aulas anteriores, professor, qual é o gráfico de uma função quadrática? É uma parábola. Então, na hora que tu vê um gráfico, tu já sabe de qual tipo de função está se tratando naquela questão. Beleza? Olha aí. Dou um exemplo aqui bem simples. Aí pergunto, né? Zero ou a raiz da função. Eu tenho aquela função y igual a 3x mais 6. Quem é a raiz? Eu vou pegar aquela função e vou igualar a zero. Fica 3x, passo 6 para o outro membro, é negativo. O x é menos 6 dividido por 3, que é menos 2. Beleza? Então, esse menos 2 é a raiz. É aquele ponto, professor, que o quê? Toca o eixo x, beleza? E quem toca o eixo y também é conhecido como coeficiente linear, que no caso aqui é o 6. O 6 é o nosso coeficiente linear. E o azinho é o coeficiente angular. Beleza? Qual é o gráfico, como eu até falei, né? Gente, nós temos aqui duas situações. Na hora que tu olhar o gráfico, opa, essa função, será se ela é crescente? Será se ela é decrescente? Tem como a gente saber por onde? Pelo formato do gráfico. Se o meu A, lá da minha funçãozinha, ele é positivo, ele é maior do que zero, a minha função ela é crescente. Como vocês podem ver aí, esse é o formato do gráfico de uma função crescente. Ah, professor, e se meu A for negativo? Se teu A for negativo, a função ela é decrescente. Olha como é que funciona o gráfico de uma função decrescente. Observa que a decrescente vai caindo, né? Vai diminuindo. Quando vai aumentando o x, o y ele vai diminuindo. Beleza? E como é que a gente faz o estudo do sinal? Inclusive, a gente vai até fazer aqui umas questões. Quando é que a tua função vai ser positiva? Quando é que a tua função ela vai ser negativa? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o quê?
a raiz da função. Tem que calcular quem? O zero da função. Ele é que vai ser quem? O nosso parâmetro, para a gente poder analisar. Uma função crescente, quando o x for maior do que a raiz, tua função é positiva. Quando for igual à raiz, o y vai ser zero. E quando o x for menor do que a raiz, o y também vai ser menor do que zero. Beleza? Isso é o comportamento, o estudo do sinal, na verdade, da função crescente. Já quando a tua função ela é decrescente, tu já imagina, opa, é o contrário. Então quer dizer o quê? Se o teu x é menor do que a raiz, tua função ela fica positiva. Quando for igual, não muda, né? O y vai ser zero. E quando o x for maior do que a raiz, tua função ela vai ser negativa. O y vai ser menor do que zero. Esse é o estudo do sinal, né, da nossa função decrescente. Beleza? Por exemplo, fiz aqui um exemplo aqui, bem simples para a gente analisar. Estudar o sinal da função y é igual a x menos 4. A primeira coisa que tem que fazer é calcular a raiz da função. Calcular o zero da função. E o que é isso, professor? Pega a tua função igual a zero. Então tá aqui, ó, encontrei o x igual a 4. Então, analisando, quando o x for igual a 4, o y vai ser igual a zero, porque ele vai ser igual a raiz, né? Vai zerar a função. Se ele for maior do que zero, tua função vai ser positiva, vai ser maior do que zero. Ou maior do que 4, quer dizer, se for menor do que 4, o teu y ele vai ser negativo. Nossa função vai ser negativa. Beleza? Então esse é o estudo do sinal. Por exemplo, agora, eu tenho essa função que é y é igual a 2x menos 9. Então, ele quer saber a raiz. Gente, foi o que eu falei para vocês sobre a raiz da função. Vai pegar a função 2x menos 9 e vai igualar a zero. Aí fica 2x igual a 9, x é igual a 9 sobre 2. Beleza? Então, essa é a raiz da função. X igual a 9 sobre 2. É aquele ponto que corta o eixo X. Outro exemplo, para a gente começar a partir para as questões de vestibulares aí. Eu tenho essa função f de x igual a menos 6x mais 12. Ele quer saber a raiz dessa função. Como é que a gente faz? Pega a nossa função, menos 6x mais 12, e eu vou igualar a zero. Passo o 12 para o outro membro. Fica menos 6x igual a menos 12. Multiplica todo mundo por menos 1. Né? Fica 6x igual a 12. X igual a 2. Por quê? 12 dividido por 6. Mais um exemplozinho aqui, ó. Tem aquela outra função e ele quer saber de novo a raiz. Bora lá. Atrás da raiz fica 2x mais 1 igual a 0. É só aí de São Pedro. Pega 1, passa para o outro membro. Fica 2x igual a menos 1. Que vai ser o x é igual a menos 1 sobre 2. Beleza? Então aí a nossa raiz da função. Raiz da função. Agora bora lá, né? Vamos aqui para as questões de vestibulares.
Olha aí. Primeira questãozinha aí, né? Ele diz assim, ó. O faturamento na venda de lancheiras térmicas na empresa BLA, bolsas e acessórios, depende do preço de venda e de quem mais? E do preço de custo. Preço de venda e do preço de custo. Considerando que a fórmula f de x é igual a 100x menos 10.000. Informe o faturamento da loja com a venda de x lancheiras térmicas. Que 100x seja o valor arrecadado após a venda das x lancheiras e que 10.000 seja o preço de custo na compra das X lancheiras. Quantas lancheiras deverão ser vendidas para que o faturamento da empresa seja de R$50.000? Então, gente, nessa questão, ele quer saber o valorzinho de X. Mas ele quer saber quando? Quando o faturamento da empresa é de 50.000. E ele deu a nossa função, a nossa lei de formação, ele deu uma formulazinha do faturamento. Né? Qual é a formulazinha do faturamento? Tá aqui, ó. 100x menos 10.000. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa formulazinha aí e eu vou igualar isso aqui. 100x menos 10.000. Isso aqui é igual a 50.000. Beleza? Passo menos 10.000 para o outro membro. Fica 100x é igual a 60.000. Por que 60.000, professor? Menos 10.000 vai para o outro lado, mais 10.000. Dividindo isso aqui por 100, né? X vai ser o quê? 60.000 dividido por 100. Cortou os dois zeros. O X é igual a 600. Então, traduzindo isso aí, ele tem que vender 600 lancheiras para que a empresa tenha um faturamento de R$50.000. Beleza? Bora lá, segunda questão. Olha aí, aqui é um ponto, né, que onde a gente falou para vocês, né, que é do estudo da função afim. Então, ele quer saber o valor do x para que a tua função ela seja o quê? Positiva. Ela vai ser positiva quando? Pegar a tua função, tem que ser maior do que zero. Mas para ser maior do que zero, tu tem que observar um pequeno detalhe. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem, 2 minutinhos na tela aí para vocês tentarem responder a questão 2.
Então, bora lá, né, gente? Então, eu até deixei destacado aí para vocês, né, que ela tem que ser positiva, né? Então, nós vamos pegar a nossa função menos 2x sobre 3 menos 2. Isso aqui tem que ser maior do que 0. Beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 2, vou passar para o outro lado. Fica menos 2x sobre 3 tem que ser maior do que 2. Beleza? Agora nós vamos tirar o m e mc. Fica como? Fica menos 2x maior do que 6. Professor, por que é maior do que 6? Lembra o que? Tem uma aqui escondido, né? 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. O que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar essa inequação por menos 1. Como é que vai ficar? Fica 2x. Lembra de trocar o sinal da desigualdade. Menor do que menos 6. O que é que eu faço agora? Esse 2 está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. Fica x menor do que menos 3. Então, quando o teu x ele for menor do que menos 3, a tua função ela vai ser o quê? Positiva. Beleza? Então, qual a alternativa que fala isso aí? Letra B de bola, x menor do que menos 3. Bora para outra questão aqui, questão 3. Então, uma questãozinha aqui do Enem, né? Questão aqui muito interessante. E, diga-se de passagem, esse tópico, né? Esse conteúdo aqui, ele é muito cobrado no Enem. Gente, o Enem, na maioria das questões, quando cai essa parte de função do primeiro grau, ele gosta de colocar questões envolvendo gráficos. É assim como é que se diz? A cara, mesmo assim, do Enem colocar esse tipo de questão. Primeiro, leitura e interpretação de gráficos, muitas questões, não só na parte de matemática, como em outras disciplinas, os alunos conseguem resolver com conhecimento de mundo. Ah, professor, mas não são todos. Claro que não, né? Tem questões que vai te exigir uma fórmula, tem questões que vai te exigir uma transformação de unidade, mas tem outras questões que o Enem gosta de cobrar que ele vai te exigir a leitura e a interpretação de um gráfico. Vamos sugar informações do gráfico. E isso pode ter certeza que o Enem vai cobrar. Gente, geralmente, questões envolvendo gráficos, não são todas, logicamente, mas boa parte delas são questões que têm um grau de dificuldade mais fácil, né? São questões mais elementares. Ah, são todas? Não. Como já disse, tem questões que vai te exigir fórmulas, mesmo você analisando o gráfico. Beleza? Vamos embora para cima aqui dessa questão. A raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, que é a porcentagem de vacinados da campanha em cães. Olha aí, nos anos de 2013, 2015 e 2017. Lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os valores das coberturas nos anos de
2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Rapaz, aqui ele já deu um gatilho muito importante para a gente aqui, ó. Deu-se de forma linear. Então ele está querendo dizer o quê? Que 2013 para 2015 se caiu, né? Se foi sendo reduzido. Esse valor que está sendo reduzido está sendo o mesmo. De 2015 para 2017 aumentou. Esse aumento é linear, ele é o mesmo. Qual teria sido a cobertura dessa campanha? Ele quer saber bem aqui, ó, no ano de 2014. Gente, eu acredito... eu não sei o que é forma linear. Então, eu estou explicando agora para vocês aqui. Mas, até pelo conhecimento de mundo, dá para você responder essa questão. Por exemplo, analise junto comigo aqui no gráfico. Em 2013, lá no gráfico, está uma porcentagem aqui de quanto no gráfico? Está uma porcentagem de 67%. Em 2015, está uma porcentagem aí no gráfico de 59%. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Agora, observa, logicamente, que reduziu, diminuiu. Professor, mas diminuiu quanto? Só a gente subtrair, ó. Tu pega 67% menos os 59%. Teve uma redução de 8%. Não foi isso? Verdade. Gente, mas foi uma redução de 8% durante quantos anos? Foi em 2 anos, né? De 2013 a 2015. Como é que eu vou calcular essa redução anual? Tu pega 8% e divide por 2. Tá tendo uma redução de quanto? 4% por ano. Beleza? Então, bora agora matar aqui a questão. Se em 2013 é 67%, lá em 2014, é só tu pegar o quê? 67% menos os 4%. Lá no ano de 2014, vai estar marcando aí 63%. Então, é uma questão bem simples, né? Bem elementar. Até como eu já disse, até pelo conhecimento de mundo, dá pra gente traduzir isso aí, né? E outra coisa, vamos supor que na questão ele perguntasse, né? Gente, em 2015 está 59%. Lá em 2017 fez aumentar, não foi? Tá com 61%. Como é que eu ia descobrir lá em 2016? Vamos supor que ele perguntasse isso. Não aumentou? Não foi 2% em 2 anos? Então quer dizer o quê? Que cada ano está aumentando 1%. Então, na verdade, 2016 seria 60%. Vamos supor se ele perguntasse isso aí. Que já muda, né? 2013 para 2015 diminuiu. 2015 para 2017 está aumentando. Show de bola. Questão 4. Agora aqui são questões também bem próxima do nosso maior vestibular aí, que é o Enem. Beleza? São questões que nós temos que quando cai no Enem, que eu já vi várias envolvendo telefonia, envolvendo operadoras, né? Gosto de falar de táxi, locadora de veículos, como essa questão aqui. Então, são questões bem no estilo aí do nosso vestibular. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito,
ele optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou duas propostas. Foi o que ela disse. O plano A, no qual é cobrado um valor fixo de R$50, mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. O plano B, ele é cobrado um valor fixo de R$ 64,00, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Beleza? Beleza, vamos já montar essas duas funçõezinhas aí. João observou que, para certo deslocamento, que totalizava K quilômetros, era indiferente ele optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final a ser pago seria o mesmo. É correto afirmar que K é um número racional entre. Então, gente, primeira coisa que tem que fazer nesse tipo de questão quando cair é você primeiro montar a função. Beleza? Bora montar aqui a nossa função, o plano A. Bora montar aqui o plano A. Gente, esse valorzinho fixo, lembra que a função afim, o formato dela é o quê? AX mais B. F de x é igual a x mais B. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? O 50 é o quê? É o valor fixo. É aquele Bzinho na nossa função. Gente, como é o formato da função mesmo? Qual é? F de x é igual ao quê? A x mais B. O B é quem? É o nosso valor fixo. Beleza, professor? Beleza. E aquele 1,60? 1,60 por quilômetro rodado. É o nosso valorzinho do A. Então, bora montar a nossa função. Fica 1,60 vezes K mais R$50. Agora vamos montar o plano B. Como é que seria o plano B? Bora lá. 1,20 por quilômetro. Fica 1,20 vezes K mais a taxazinha fixa lá de R$64. Beleza, ó. O que a gente vai fazer agora para a gente poder descobrir esse K? Ele diz que chegou a uma certa quilometragem que tanto faz escolher um como o outro. É só a gente igualar os dois planos aí. Então eu vou pegar 1,60K, que é a mesma coisa que 1,6 mais 50. Eu vou igualar isso aqui por quem? 1,2K mais 64. Beleza? Aí nós vamos encontrar o valorzinho desse K. Como? Bora resolver aqui, né? Fica 1,6K menos 1,2K é igual a 64 menos 50. Beleza? Botando a letrinha no membro e o número lá no segundo membro. Aqui, ó, 1,6 menos 1,2, 0,4K é igual a 14. Bora encontrar o valorzinho do K. O K vai ser igual a 14 dividido por 0,4. Que é a mesma coisa que, tirando essa vírgula dali, ó, 140 dividido por 4. Gente, bora dividir aqui, ó. Quanto é que é? 140 dividido por 4. Dá um valorzinho de 35. Então, K é igual a 35.
Observa que as alternativas ele me deu dentro de um intervalo. Gente, o 35, logicamente, ele está entre quem? Entre 31 e 36,5. Com certeza aí é a letra D de dado. Beleza? Facinho aí, né? Questão 5. Olha aí. Essa questão é do mesmo estilo. O aluno até pensa que é a mesma. Agora eu vou dar aí, 2 minutinhos para vocês. Eu quero que vocês montem e tentem resolver essa questão. 2 minutinhos na tela aí. Bora lá, né? Então, gente, primeiro passo que a gente vai fazer nesse tipo de questão aí. Vamos montar essas duas funções. Que é que ele diz aí, João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro por um dia, em duas locadoras distintas. João alugou o carro na locadora Arquimedes e cobra R$ 80 a diária, mais 70 centavos por quilômetro percorrido. Pedro alugou na locadora Bhaskara, que cobra R$ 50 a diária, mais 90 centavos por onde? Por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor total pela locação. Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagou? Gente, primeiro passo, como eu já disse, parecido com a questão anterior, vamos montar essas duas funções aí. Bora lá, o João, como é que ficou lá para ele lá? Ficou 80 diária. Então vai ficar assim, 0,7x, que é 70 centavos por quilômetro, mais a diária, né? Valorzinho fixo de R$ 80. Já o Pedro, como é que funcionou lá para ele? Ele pagou 90 centavos por quilômetro. Fica 0,9x mais a diária dele aí, que é de R$ 50. Pronto, montamos aí as duas funções. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Vou igualar as duas. Fica
0,9x mais 50 é igual a 0,7x mais 80, que é a diária. Beleza? Vou passar agora aqui, ó, mudando os membros. Fica 0,9x menos 0,7x igual a 80 menos 50. Beleza? Beleza. Agora, aqui fica 0,2x é igual a 80 menos 50 dá 30. Beleza? Então, quem vai ser o x? É 30 dividido por 0,2. Que isso daqui, né, para tirar essa vírgula multiplicando por 10, é a mesma coisa que 300 dividido por 2. Então, quer dizer o quê? Que eles percorreram um total aí de 150 quilômetros. Beleza? Gente, se vocês observarem as alternativas, você vai ver que a letra A única que tem o quê? 150 quilômetros. Pessoal, mas se eu quiser descobrir quanto que eles gastaram, vamos supor que tivesse outra alternativa que também tivesse 150 quilômetros, que com certeza isso acontece muito nos vestibulares, né? O que é que tu vai fazer? É só tu substituir o 150 em qualquer uma das duas equações. Se tu pegar e multiplicar, ó, 150 vezes 0,9 dá 135. Mais 50 dá um valorzinho, a bagatelazinha aí, de R$185. Beleza? Então, com certeza aqui, ó, na quinta questão, é o gabarito aqui, é a letra A. 150 quilômetros e R$185. Outra coisa, os 150 quilômetros, você pode substituir ele em qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas aí, se você substituir os 150, você vai encontrar o valorzinho total aí de R$185. Beleza? Então, meus queridos, nós iremos continuar daqui a pouquinho, né? Resolvendo questões aí sobre funções. E a nossa próxima aula, daqui a pouco, vamos resolver mais questões, principalmente envolvendo questões com gráfico. Que eu vou trazer para vocês aqui, ó, muitas questões do Enem, trazendo questões aí com gráficos. Até daqui a pouquinho.